Bom dia, né? Estamos iniciando aqui a aula de matemática, né? Pessoal, terceiro ensino médio, tá? Eu estou fazendo um roteiro de estudo sobre a potência, tá certo? E meu nome é Guilherme, sou professor de vocês, tanto de física como de matemática, mas estou aqui primeiro apresentando esse roteiro de matemática, tá? Então aqui nós vamos acompanhar algumas instruções, tá? Para iniciarmos, né, temos que ter em mente, né, que a potenciação ela está ligada à tabuada. Então, se você não conhece muito bem a tabuada, se você chegou em ensino médio e tem dificuldade, treine, procure saber, né, é importante, tá, para você estar fazendo esses exercícios de potenciação, tá bom? Então, continuar aqui, definição básica, tá? Então, você acompanha a definição básica. Definição básica, aqui a gente está mostrando um exemplo de 2, tá, elevado à terceira potência, tá certo? Que está aqui. O 2 aqui, nesse caso aqui, é a chamada base, tá? Então, no caso aqui, né, como estou explicando aqui embaixo, base é a parte principal a ser multiplicada, tá certo? Então, aqui no caso, é a base 2. Temos o expoente. O expoente seria o valor menor aqui em cima, tá certo? Estou mostrando, tá? E ele indica quantas vezes a base vai ser multiplicada, tá certo? Então, nesse exemplo aqui, nós temos 2 elevado à terceira. O 3, ele indica que a base vai ser multiplicada 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Nós fizemos aqui 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 indica a resposta, né, que se foi determinada da potência, tá? Que seria o resultado obtido da operação, tá? Temos também dentro da própria potenciação propriedades, né? É imprescindível que você acompanhe e perceba que as propriedades são importantes para o uso da potenciação. Então vamos ver algumas que foram também apresentadas pelo Centro de Miles e outras que também não foram, tá? Que esses exercícios eles vão estar interligados a esse roteiro também. E também você pode assistir o Centro de Miles para fazer as atividades vinculadas à presença. Então vamos lá. Propriedade da potência, tá certo? Aqui. Aí temos primeiro, potências elevadas a zero. Então quando o resultado é sempre 1, tá certo? Então todo número que tiver elevado a zero, tá? A resposta, né, o resultado disso sempre vai ser 1. Tá bom? Por conveniência. O que seria conveniência? Conveniência seria uma regra, né, um modelo da qual você pode estar seguindo, tá certo? Tá? Uma conveniência de regra, ele nunca muda. Então vamos para o próximo slide. Nós vamos ter aqui também, né, a número 2, certo? Que significa a potência elevada a 1. Potência elevada a 1. O resultado é sempre o valor da base, tá? Então, se tiver um número elevado a 1, o resultado é sempre a base, ou seja, ele mesmo, né? Então, vamos ver aqui exemplo, 1000. 1000 elevado a 1 vai ser o próprio 1000. No caso, seria a base dele. 3. Potências de mesma base, tá? Então, nós vamos abordar aqui quando as bases são iguais, tá? Na multiplicação. Então, nós vamos ver esse exemplo aqui, ó. Nós temos base 2, né? 2 à terceira. Aqui também está 2 à terceira, só que como houve um erro de digitação da minha parte, eu coloquei 3 ali no expoente, né? Ali tem que ser mudado, tá bom? Tem que ser 2, tá? Então, nós vamos pegar aqui, repetimos a base, né? O que fazemos com os expoentes? Nós pegamos aqui os expoentes e soma-se, né, os expoentes. A gente tem que somar os expoentes para ter o resultado. Isso quando aqui no meio for, tá certo? Aqui no meio for vezes, tá? Então, nós temos aqui 3 mais 2, tá? Que seria um 2, tá bom, gente? Vou até colocar aqui um pouco por cima, né? 3 mais 2, 5, tá certo? Eu vou somar os expoentes, tá? Aí, eu realizando a potenciação, né?
aqui o expoente está indicando que ele é 5 e a base é 2. Então eu vou multiplicar, no caso aqui, o 2 praticamente quantas vezes? 5 vezes. Então eu vou ter lá 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, tá? 4 vezes 8, 32. Não, desculpe, houve uma má contagem de minha parte. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 2, 32, tá bom? Desculpe aí a falha. 4. Potências de mesma base, né? Então, quando as potências são de mesma base, quando as bases são iguais, mesma coisa, né? Que é o anterior. Só que na divisão, tá? Nós abordamos lá em cima da multiplicação. Tá? Quando a base é igual, no caso aqui 2 novamente, ele se repete, ó, tá vendo? Repete novamente o 2. Aí nós vamos pegar aqui, o expoente é 5, tá? Vou repetir o expoente aqui. Quando aqui no meio, né, no caso for divisão, nós vamos trocar essa divisão por um sinal de menos, que ele está situado aqui, ó, tá? Negativo. E o menos 2, que estava aqui, né, nós reescrevemos aqui do lado. Aí nós fazemos o quê? Né? Fazemos regra de sinal. Menos com menos, mais. Né? E eu vou somar 5 mais 2, vai ter 7, vai dar 7. Aí nós temos a mesma base, né? Só repetir a base. Então, como se trata da base, você sempre vai repetir a base e somar os expoentes. Né? Nesse caso aqui deu uma soma, era para subtrair, mas deu uma soma por causa da regra de sinais que está acontecendo aqui. No caso do menos, e o menos também vai dar mais. Aí nós vamos multiplicar a base 2 7 vezes, como está indicado aqui. Vamos ter 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Tá? 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. Tá bom? Então aqui vai dar a potenciação de 128. Seria a resposta da potência de 2 elevado a 7. Tá? Ou ainda podem surgir diferentes formas. Tá? Essa daqui é uma forma, né, de potência de mesma base. Aqui embaixo eu estou elucidando uma outra. Então aqui nós temos, né, o 2, né, que seria a base de ambos. Tá? Eu vou repetir essa base aqui novamente. E pegar os dois expoentes, o de cima e o de baixo. Só que lembrando que toda vez que é divisão, ele acontece o quê? Uma subtração. Então, eu vou pegar 80 menos 78, que vai dar 2. Tá? Esse 2 aqui. Então, ele vai ficar 2 elevado ao quadrado, que seria 2 vezes 2, 4. E aqui nós temos o resultado, tá certo? Nós temos o resultado, né? Relacionado à parte de... Deixa eu apagar aqui essa parte. Relacionado à parte de potenciação, tá? Então, nós vamos ter aqui potência única. Geralmente, quando os expoentes são iguais, são unidos para formar um só expoente. Então, está aqui um exemplo, né, para formar um só expoente. Tá? Exemplo, tá? 2 à terceira vezes 2 à terceira. Note o seguinte, que as bases aqui são diferentes. E eles estão indicando que está multiplicando. Né? O que eu faço? Coloco entre parênteses, repito, né, as duas bases, 2 e 3, coloco um sinal de multiplicação no meio. E os expoentes aqui, como eles são iguais, eles se formam como sendo um só. Tá? Você observa que eles se formam aqui, como sendo apenas um só expoente. Aí ele multiplica, né, 2 vezes 3, 6, que ele está aqui, tá certo? E a base repete. Aí ele vai multiplicar esses dois valores, tá certo? Ele vai multiplicar esses valores aqui, no caso, 3 vezes. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6 vai dar 216 aqui, ó. Aqui, um outro exemplo, nós temos, né, no caso aqui, o 4, né? Note que o 4 é igual, né? E o 6 e o 2, tá? Eles são as bases, tá? Repete-se aqui as bases. E o 4, que é um expoente, ele vai se tornar um expoente único, né? Como eu acabei de falar.
Então ele colocado aqui, né, fora dessa chave aqui que está em vermelho. Ele vem aqui. Então, divide-se 6 por 2, que vai dar 3, e a base se repete. Aí você vai realizar a potenciação. Você vai multiplicar, no caso aqui, a base 3 4 vezes. Então, você vai multiplicar lá 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. 27 vezes 3 vai dar a potenciação de 81. Né? Vamos para a próxima. Aí nós temos aqui a potência de potência. Tá? Multiplica-se o número de fora com o número de dentro. Tá certo? Nós temos aqui, então, né, 2 elevado ao quadrado, e aqui do lado de fora 3. Então, esse número aqui, ele vai se corresponder com o de fora. 2 vezes 3 vai dar 6. Então, no caso aqui, nós vamos fazer a potenciação, multiplicar a base 2 6 vezes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2, 64. Então, potência sobre potência, né? Então, nós temos aqui uma explicação de potência. Eu pulei o anterior aqui. Tem mais um outro exemplo aqui. A ao quadrado vezes B ao quadrado, entre parênteses, por 2. O que vai acontecer? O número de fora, tá certo? Vai multiplicar com o número de dentro, né? Então, nós vamos pegar aqui 2 vezes 2, vai dar 4. Então, aqui ó, vai dar A elevado a quarta. E o 3, que está aqui também, vai multiplicar com o de fora, que vai dar 6. E aqui nós colocamos B elevado à sexta potência. Tá voltando. Potência sobre potência, né? 2 elevado ao quadrado, né? Que ele, por sua vez, está elevado à terceira potência. Como é que é feito isso? Você pega o 2 ao quadrado primeiro, olha ele aqui, ó. Você repete ele aqui e faz a potenciação dele. 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Aí, tá, lembra-se daquele 3 anteriormente que estava lá? Você vai colocar ele bem aqui em cima, tá? E vai fazer a potenciação novamente. Você faz a potenciação 2 vezes. Então, você vai multiplicar 4 vezes 4, 16. Né? 16 vezes 4, 64. Resultado da potenciação. Aqui eu estou explanando, né? Escrevendo de que forma aconteceu. Tá? Multiplicar a primeira parte da potência com o seu resultado e realizar a outra potência. Então, ele é feito em fases. Tá? Primeiro você faz a primeira potenciação e em seguida você resolve a outra potenciação. Tá? Potência de expoente negativo realizado pelo inverso da potência. Então, isso daí aqui foi explicado lá no Central de Mídias também, né? Que você deve ter acompanhado. Tá? Aqui posso até explicar de uma maneira um pouco diferente. Então, o que acontece aqui? Nós temos a pergunta, que é 2 elevado a menos 3 negativo. O que acontece? Aqui se muda de lugar. Aqui se coloca um aqui embaixo, né? Esse 1 aqui está aqui. Tá? E o 2 na terceira, né? Se escreve aqui em cima, tá? Então, coloca-se um 1 aqui. Esse 1 aqui, por sua vez, ele inverte de lugar. Ele vai lá para cima. E esse daqui, 2 a terceira, ele vai aqui para baixo. Então, esse 2 elevado a menos 3 negativo, tá? Ele vira um positivo. Pode perceber que o expoente ele vira para mais. Aí o 1 aqui permanece no mesmo lugar, né? E o 2 a terceira vai realizar a potenciação. Vai multiplicar a base 2 3 vezes. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá? Então, utilizamos o número 1, né? Aí eu explano aqui um pouco embaixo o que está acontecendo. Tá? Colocamos aqui ó, o número 1, né, denominador, e invertemos a posição dos números formando um expoente positivo. Assim podemos resolver, neste caso, expoente negativo, né, como se fosse, né, uma fração. Foi o que ocorre aqui em cima. Temos aqui um outro caso de expoente negativo, só que a central de mídias não apresentou essa informação. Então aqui temos meio, né, tá, elevado a menos 3. O que acontece? Perceba que esse 2 aqui, ele inverte de posição, ele vai lá para cima e essa base aqui 1 vai para baixo. E o negativo se torna positivo, percebe? Então, no caso aqui, o menos 3, ele se torna 3 positivo. E aqui 2 divide por 1, que vai dar 2, e o 3 permanece. Aí realiza a potenciação, tá certo? Para dar a potenciação 8, tá? Então, aqui foi essa
né, explicação sobre a potenciação, tá? Lá eu vou estar lançando como que se fala, uma atividade no Forms sobre a potenciação, tá? E ela vale 2 pontos, mas só que lá vai estar 1 ponto. Por quê? Porque eu gostaria que você fizesse também a apresentação das contas, tá certo? Não simplesmente só assinalar, porque lá no Forms é um teste. Então, se você acertar, né? Se você acertar o teste, tá certo? Você vai garantir seu 1 ponto. Agora, para garantir os 2, é necessário que você, né, envie por e-mail, tá, o rascunho do resultado das atividades, né? Como que você calculou, como que você chegou nessa resposta, tá bom? Aí eu vou conferir e vou dar o complemento dos pontos que faltavam para se ajeitar aí, tá? Então, por enquanto, ficamos por aqui, tá? Obrigado pela presença, obrigado por você assistir. E desculpa pelos erros, né? Porque também a gente está aprendendo, né? Tá ok? Então, um abraço para todos, até a próxima.